Senhor Jesus para todos. Vamos mais uma vez ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós no dia de hoje. Daqui a pouco nós vamos trazendo a palavra do Senhor e eu gostaria que você reunisse a sua família para nós estarmos alimentando daquilo que Deus tem preparado para nós nesta noite. Bem, eu vou dar um tempo para que você reúna a sua família. Enquanto isso vai ser tocado um louvor, um hino de adoração ao nosso Deus e já nós voltamos, amém? Eu espero você. Sacia-me, Jesus, sacia-me, Jesus. Abra os céus, Senhor, como a coxa suspira pelas águas, a minha alma anseia por ti. Tenho sede da tua presença. Senhor, tu és a minha fonte, a minha fonte, a minha fonte.
das águas. A minha alma anseia por ti. Senhor, tu és a minha fonte, a minha fonte, a minha fonte. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Você que está com a sua Bíblia, abra sua Bíblia nos livros de Isaías, capítulo de número 43. Isaías, capítulo de número 43, é uma palavra assim muito forte para o nosso coração, mas uma promessa de Deus para as nossas vidas, meus irmãos. Isaías 43, do versículo 1 ao versículo 3, nos diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá por ti. Amém? Feche teus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai querido e Deus amado, nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome. Queremos, meu Deus, pedir a Ti, em nome do Senhor Jesus, que fale conosco, Senhor Deus, mais uma vez. Queremos, meu Deus, estar na disposição do Teu Santo Espírito, com o nosso coração aberto, Senhor, para aprender aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, Senhor. E sabemos, meu Deus, que esta palavra vem do Teu trono, Pai, a favor das nossas vidas, Pai. Abençoa, meu Deus, este irmão, esta irmã que está ouvindo esta palavra. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco aquilo que estamos necessitando de ouvir nesta noite, para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, Ele sempre tem uma palavra de conforto para nós. Sempre o Senhor tem uma palavra que nos levanta, que das promessas que Ele tem feito para nós, de nos ajudar, Ele sempre nos mostra através da Bíblia Sagrada, que foram para aquela época daquele povo e que se aplica a nós nos dias de hoje.
O próprio Jesus diz que bem-aventurados é aqueles que não viram e creram. Ou seja, quem não viu Jesus naquela época e hoje que somos nós, cremos. Mas nós vimos Jesus hoje através da palavra e através também da unção do Espírito Santo que está no meio de nós. Quando Jesus diz, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas no meu nome, eu estarei no meio de vós, é porque Ele cumpre aquilo que Ele fala. Jesus está conosco através da palavra, Jesus está conosco através da unção do Espírito Santo. E as promessas do Senhor, meus irmãos, ela vem de encontro às nossas necessidades. E nós, muitas vezes, meus amados, estamos sim precisando de um socorro bem presente nas nossas vidas. O Senhor é um socorro bem presente nas nossas vidas. Então é muito importante, meus amados, que quando Deus nos fala, nós venhamos a entender que Ele está falando conosco, que Ele está, meus irmãos, trazendo para nós uma resposta daquilo que nós estamos precisando. Uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, para que nós possamos continuar na nossa caminhada confiando no Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Deus Eterno. Quando o Senhor diz aqui no versículo 2 de Isaías 43, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. É uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Isso nos leva ali para Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor os lançou ali naquela fornalha de fogo ardente, e o Senhor estava com eles. Eles não temeram aquele homem violento, não temeram aquele rei, mas confiaram no Senhor. Tanto assim que um deles disse para ele, olha, fique você sabendo que se o Senhor nos livrar, tudo bem, se nos livrar também, não tem problema não. Ou seja, eles confiaram mais no Senhor do que naquele homem que estava ali querendo destruir a vida deles. Ele jogou aqueles 3 homens ali, mas tinha um 4º homem ali, cheio de glória, cheio de unção. Era o próprio Senhor Jesus ali em socorro daquelas vidas. Amém? No versículo 7 de 43 de Isaías, diz assim: a todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Esses somos nós. A todos que são chamados pelo meu nome. Deus nos criou, nos fez a imagem e semelhança dele. Se Ele nos fez a imagem e semelhança dele, é porque Ele nos ama de uma maneira incondicional. Assim como os filhos têm o semblante dos pais, assim nós temos o semblante de Deus. Nós parecemos com Deus, mas Deus não parece conosco. Mas o Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. Estamos parecidos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Aqui ele próprio diz, e os criei para a minha glória e que formei e fiz. Deus nos fez para honras e glória dele, para nós sermos adoradores dele. Você é um adorador de Deus? Você é um servo do Senhor Jesus? Eu tenho certeza que é. Eu tenho certeza porque você está ouvindo esta mensagem de Deus para a tua vida nesta noite. E se você está ouvindo, é porque você confia nas promessas do Senhor. Se você está ouvindo, é porque você acredita que grandes coisas Deus está fazendo na tua vida. Amém? Glória a Deus. No próprio livro de Isaías, o próprio Deus diz o seguinte: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu povo, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim haverá. Ou seja, o Senhor está falando conosco, meus irmãos, que antes dele não existia outros deuses.
e depois dele jamais vai existir. Algumas pessoas, por dureza de coração, ou às vezes mesmo por falta de conhecimento da verdade, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas normalmente por dureza de coração mesmo, porque muitos recusam a ter Jesus como Senhor e Salvador deles. Porque, amados, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, muitas vezes estávamos servindo a outros deuses pela própria ignorância. Muitas vezes estávamos fazendo sacrifícios de tolo por falta de conhecimento da verdade. Mas depois que Jesus entrou na nossa vida e nós tivemos esta consciência de que Jesus é conosco e que nós podemos sentir a presença dele através do Espírito Santo, através da palavra, nos alertando muitas vezes das coisas que estávamos fazendo de maneira errada, aí nós abrimos mão daqueles deuses que estavam nos enganando e viemos para os braços do Senhor Jesus, os quais ele é o único Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus em forma humana, a qual ele veio aqui. O Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Pai. Os três são um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a partir desse momento, nós passamos então a termos um entendimento melhor da palavra de Deus para as nossas vidas, e as nossas vidas vão se modificando dia após dia. E nós não aceitamos mais espírito de engano sobre as nossas vidas. Antes estávamos sendo enganados, servindo a outros deuses, nos curvando muitas vezes diante de imagens de escultura, de gesso, de madeira, de ferro, que não tinha reação nenhuma, não nos ajudava em nada. E o próprio apóstolo Paulo fala que quando se curvasse diante essas imagens de esculturas, na realidade estávamos pedindo a demônios e não para o Deus verdadeiro. Deuses em letras minúsculas não são Deus. O Deus verdadeiro é Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, Jeová Jireh, Senhor dos senhores, o Deus da guerra, o Deus que ressuscita os mortos. Amém? Mas aqui o Senhor nos fala, meus amados, dessas palavras de conforto que Ele tem para as nossas vidas, de edificação para as nossas vidas. Ele diz ali no Isaías 43 também, nós estamos trabalhando ali, estamos ministrando hoje sobre o livro de Isaías no 43, que ali Deus fala com Jacó, Deus fala com o povo de Israel, de uma maneira assim sobrenatural, e nós somos o povo de Deus, nós somos descendentes de Abraão, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Aqueles homens tiveram, meus irmãos, aquele passado, aquelas intimidades com Deus, e hoje estão com o Senhor na glória, e essas palavras é para nós nos dias de hoje. Eles tiveram a história deles, eles tiveram a intimidade deles com Deus, agora somos nós que temos de ter a nossa história, a nossa intimidade com Deus. E o Senhor nos fala assim, para que nós, amados, tenhamos assim a palavra dele, para nós termos uma direção, para nós sermos edificados. Olha o que ele diz em Isaías 43, versículo 18, ele diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O passado passou, meu irmão. O passado passou, minha irmã. O que interessa é hoje o Senhor nas nossas vidas. Nós servimos ao único Deus que ressuscita mortos. Esse Deus chamado Jesus aqui na terra, meus irmãos, Ele cura os enfermos, Ele liberta os cativos. Deus veio através de Jesus aqui, dando uma ordem para o Filho Jesus, para que Ele pudesse ali então operar aqueles milagres que nós já conhecemos da história de Jesus e que nos preparasse para estarmos juntamente com o Senhor Jesus na eternidade. Não vos lembreis das coisas passadas, aquilo que não edifica, aquilo, meus amados, quem nós éramos não interessa para o Senhor. O que interessa para o Senhor é quem nós somos e quem seremos daqui para frente.
ficar lembrando muitas vezes. Se tivermos que lembrar, vamos lembrar das coisas boas. Não vamos lembrar das tristezas, não vamos lembrar das derrotas. Não, pelo contrário. A Bíblia nos fala que com Cristo e em Cristo somos mais do que vencedores. Se somos mais do que vencedores, é que mesmo que a luta venha, nós já vencemos através de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quem vive no passado é o museu. Nós vivemos no presente, almejando o futuro na eternidade com o Senhor. Mas coisas agradáveis, coisas que nos trazem alegria, da nossa infância, por exemplo, dos nossos familiares, sim, nós devemos lembrar e ver como Deus está cada vez mais trabalhando nas nossas vidas. Às vezes, podemos até lembrar de algum passado que não foi assim tão glorioso, que foi muitas vezes uma decepção para nós, mas fazemos uma comparação do nosso passado e do nosso presente. Quando Jesus entrou na nossa vida, as mudanças que Ele fez, não nas nossas vidas somente, mas na vida de todos os nossos familiares. Os nossos familiares, meus irmãos, estão protegidos pela potente mão de Deus. Os nossos familiares, meus irmãos, eles estão assim cheios da glória de Deus, cheios do Espírito Santo. Temos luta, claro que temos, mas temos vitória também, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28, nos diz assim, o próprio Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus chama para Ele, atrai para Ele todas as nossas lutas, os nossos cansaços, as nossas opressões, para que Ele nos aliviar, para que Ele venha nos fortalecer no caminho, que Ele venha então dar uma direção para nós, para ouvirmos a palavra dEle, para confiarmos nele e seguir a orientação que Ele nos dá. Então, quando Ele atrai para Ele, assim como Ele atraiu na cruz, quando Jesus foi levantado ali naquela cruz, Ele atraiu sobre Ele as nossas maldições, as nossas dores, os nossos fracassos, as nossas enfermidades, tudo aquilo que nos prejudicava, o Senhor Jesus atraiu para Ele. Nosso irmão mais velho, chamado Jesus, Ele atraiu para Ele porque Ele sabia onde Ele ia lançar aquilo. Ele nos libertou. Ele nos fez uma nova criatura. Ele nos fez adorador dEle. Amém, meus irmãos? O Senhor diz em Isaías capítulo 43, versículo 19. Olha a promessa que Ele tem para as nossas vidas. Ele diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia. O Senhor nos diz aqui que Ele está fazendo coisa nova. Amados, Deus não é um Deus das mesmas coisas, não. Ele sempre faz coisas novas. Nós andamos em novidade de vida porque estamos com Jesus. Deus não é aquele da mesmice, não. Deus, meus amados, Ele está nos dando cada vez mais uma experiência nova com Ele, uma experiência de vida, para que nós possamos, meus irmãos, olhar para trás e muitas vezes e ver o que Ele fez na frente nas nossas vidas, nos nossos familiares, na nossa saúde, na nossa força espiritual. Às vezes, lógico, né? Às vezes vamos ficando mais velhos, as forças vão se exaurindo, vamos ficando mais frágeis, mas a nossa força espiritual é que nos mantém de pé. É através da adoração, é através de confiarmos no Senhor, é que nós vamos sentindo cada vez mais a presença de Deus nas nossas vidas e nós vamos sendo fortalecidos. Aí levantamos como um gigante, não que nós somos gigantes, mas como um gigante, porque é o Senhor que nos fortalece. A Bíblia fala: eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia.
Nós não ficamos prostrados diante dos problemas, das dificuldades. Aqui o Senhor fala, meus amados, que Ele está fazendo coisa nova. Porventura não percebeis? Será que você não está percebendo que Deus está trabalhando na tua vida através de Jesus? Através da palavra, te fortalecendo? Ele está te fortalecendo. E aqui ele diz, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia, glória a Deus. Ele está abrindo, meus irmãos, um caminho no deserto. Às vezes, você acha que não tem mais jeito, que você está passando por uma luta, essa luta não tem fim. Mas Deus está vendo lá na frente. O caminho que você ainda não está vendo, o Senhor Jesus já abriu para você. Aqui ele diz que ele vai abrir, porém, um caminho no deserto e rios no ermo, ou seja, ele vai colocar água no deserto, ele vai colocar a solução, ele vai colocar o alívio para que nós possamos, meus irmãos, estarmos libertos de toda opressão e que os problemas vão sendo solucionados gradativamente. Olha o que diz aqui Isaías, capítulo 40, versículo 28 ao versículo 31. Mais uma palavra, uma força que o Senhor Deus nos dá para as nossas vidas. Diz assim, não sabeis, não ouvis, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação no seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que o Senhor Jesus quer dizer aqui, que na força física as pessoas cansam. Os jovens cansam com aquele vigor todo, eles correm, mas uma hora ele cansa. Mas nós que esperamos no Senhor, nós não nos cansamos, porque espiritualmente somos cada vez mais fortalecidos. Amém, meus irmãos? Quando o Senhor diz ali, Isaías 43, 21, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Quantas guerras o Senhor venceu através dos homens do passado, através do louvor. Quantos momentos, meus irmãos, Deus falava para aqueles homens que eles não precisavam de lutar. Bastasse que eles adorassem o Senhor, exaltassem o nome do Senhor, louvassem o nome do Senhor e confiassem no Senhor, que o próprio Deus da guerra ia vencer aquela guerra para aqueles homens do passado. É o que nós temos de fazer hoje. Nós temos de confiar no Senhor. Nós temos de entregar, meus irmãos, a nossa necessidade diante do Senhor. Nós não temos que ficar lutando, preocupados com o dia de amanhã, se o dia de amanhã pertence a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus tremendo, o Deus de Jacó, é o nosso Deus também no dia de hoje. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Essa palavra que foi dita ali para Jacó, para aquele povo, Jacó já foi recolhido, está diante do Senhor. E nós? Vamos duvidar das promessas do Senhor? Jamais! Porque Deus tem nos dado prova da sua existência. Uma das provas que eu acho assim fantástica, meus amados, é o batismo com o Espírito Santo. Algo que ninguém faz a não ser Deus. Algo que ninguém faz a não ser Jesus. Falar em mistérios com o Senhor. O próprio Paulo nos fala sobre isso, o apóstolo Paulo. Mas, irmãos, há uma coisa que o Senhor quer ouvir de nós, as nossas necessidades. Muitas vezes vamos orar por uma pessoa e a pessoa às vezes se pergunta para ela assim, você tem algum alvo específico de oração? Ah, Deus sabe de tudo. Bom, se Ele sabe de tudo, então nós vamos orar
dizendo: Senhor, o Senhor sabe de tudo. Usa, Senhor Deus, o teu poder para mudar a história da vida desse teu filho. Mas quando nós somos específicos da oração, porque a Bíblia fala através de Tiago, muitas vezes oramos, pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Nós temos de ser objetivos naquilo que nós queremos. Deus sabe? Claro que Ele sabe, mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer ter um diálogo conosco, Ele quer que nós tenhamos um diálogo com Ele. E olha aqui o que diz Isaías 43, versículo 26. Olha o que o Senhor diz: para que nós despertar a memória dEle. Não que o Senhor esquece, não, meus irmãos. É para que nós venhamos lembrar que Ele tem a promessa na nossa vida. Para que Ele venha saber que nós não esquecemos dEle, porque Ele não esqueceu de nós. E que nós confiamos na promessa dEle. Olha o que Ele diz aqui, do versículo 26 de Isaías 43. Desperta-me a memória, entremos junto em juízo. Apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. Aleluia, glória a Deus. Desperta-me a memória. Senhor, a tua palavra diz isso, isso, isso e isso. É a maneira de nós falarmos com o Senhor, que ela está guardada no nosso coração. A Bíblia nos fala lá no livro de Salmo: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Glória a Deus. Então ele diz aqui, meus irmãos: desperta minha memória, entremos juntos em juízo, comunhão entre nós e Deus. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Expor diante do Senhor, através da oração, as nossas necessidades, sabendo que Ele é um Deus poderoso para fazer tudo aquilo que nós pedimos e muito mais. Mas, irmãos, quando nós falamos com o Senhor: Senhor, a tua palavra diz assim, 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 aí Deus olha: é verdade, a minha palavra diz isto. E como eu não sou homem para que minto, então eu vou cumprir as minhas promessas na tua vida. E aqui ele fala: para que possa justificar-te. Oh, aleluia! Muitas vezes, meus amados, estamos com uma causa difícil de ser resolvida. E quando colocamos na mão do Senhor, o Senhor é o nosso juiz. Ou às vezes, estamos até mesmo cometendo algum erro, e o Senhor, então Ele nos alerta para que nós sejamos justificados, para que nós possamos confiar mais nele, amém? Falar com Deus em oração. Nós não podemos, meus irmãos, aceitar as coisas como elas estão. Nós não podemos, meus irmãos, é assim mesmo, deixa para lá, não tem jeito mesmo. Tem jeito sim, o jeito é Jesus. Qual é o seu problema? O seu problema está difícil? Glória a Deus, então Jesus vai operar um milagre na tua vida e ele vai ser solucionado. Basta nós confiarmos no Senhor. Olha o que diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Não vos conformeis com este mundo. Não é assim não, irmãos. O diabo veio para matar, roubar e destruir, é o ladrão. Ele vai para roubar a sua fé, destruir a sua esperança. Ele veio para matar, meus irmãos, projetos de vida seu. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Basta nós confiarmos no Senhor. Nós não temos que aceitar: vou deixar como está porque não tem jeito. Quem quer isto é o inimigo nosso, Satanás e seus demônios, o destruidor, o inimigo dos cristãos. Mas Jesus quer nos dar vida, quer nos dar esperança. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é o dono da vida. Aqueles que acheguem até Ele, de maneira nenhuma, Ele simplesmente vai dispersando. Não. Jesus diz que aqueles que fazem a vontade deles
é que são irmãos, filhos, amigos. Por quê? Porque Ele sabe das nossas necessidades. Somos irmãos de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Então nós temos de confiar nele. Ele vai na frente e nós vamos segui-lo, porque sabemos que Ele vai guerrear por nós. Amém? Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele nos diz assim, ele diz através da palavra dele, que Paulo foi um discípulo de Jesus, sim, ele teve uma experiência com Jesus, foi discípulo de Jesus, como você é discípulo de Jesus. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos discípulos. Discípulo é aquele que segue, cristão é aquele que segue Jesus. E Paulo foi desafiado muito por causa do Evangelho. Ele foi preso, foi maltratado, foi torturado, mas ele não desistiu, porque ele sempre dizia: eu sei em quem eu tenho crido. A experiência que ele teve com Jesus, depois que ele estava ali a caminho de Damasco para maltratar cristãos, depois ele se transformou, até o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo, porque ele teve uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus. Daquele momento em diante, ele passou a viver segundo o Evangelho de Cristo. Mas por causa do Evangelho, ele passou muitas opressões, mas sempre o Senhor estava junto dele e ele não desistia. Olha o que ele diz, 2 Coríntios 12, 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo sabia que ele estava no caminho certo, ele estava sendo perseguido por causa do Evangelho. O próprio Jesus diz em Mateus, no capítulo 5, as bem-aventuranças, que nós muitas vezes somos perseguidos porque eles também foi perseguido. Que na realidade eles perseguem o Evangelho, perseguem a palavra de Deus, para que não venhamos ser salvos. Mas tudo isso são pessoas que fazem sendo usados pelo inimigo para tentar nos afastar do Senhor Jesus. Então Paulo diz que ele tem prazer, não prazer nas fraquezas, nas perseguições, não. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém acha bonito falar assim: eu gosto de sofrer, eu gosto de passar apuros. Não. Mas ele diz aqui, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, aleluia. Por causa do Evangelho, ele tinha essa consciência que ele estava sendo perseguido por causa do Evangelho, e o homem não poderia dar salvação para ele, somente Jesus. Então ele diz: porque quando eu estou fraco, então sou forte. Ele vencia todas aquelas barreiras, porque ele estava com o Senhor, ele confiava no Senhor. Você confia no Senhor? Você entrega nas mãos do Senhor a sua vida? Você entrega nas mãos do Senhor o seu destino? Você ora dizendo para o Senhor está nas tuas mãos, faça-se segundo a tua vontade? Ou você diz: faça primeiro a minha vontade e depois a tua? Muitas vezes, meus irmãos, a nossa vontade não é a vontade de Deus. Deus conhece o nosso amanhã. Muitas vezes Ele nos dá um livramento para que nós não venhamos cair em cilada. E às vezes não entendemos. Por isso que nós precisamos confiar no Senhor. E Paulo tinha consciência de que ele estava sendo perseguido por causa do Evangelho de Cristo, do plano de salvação. Antes, quando ele era Saulo, ele não era perseguido. Pelo contrário, até aplaudiam ele, porque maltratava cristãos. Mas quando Jesus abriu os olhos dele, abriu o entendimento dele, aí ele passou a ter uma visão totalmente diferente. Ele estava almejando a salvação. Amém? Glória a Deus. Filipenses 4,13, o próprio apóstolo Paulo, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que você pode dizer isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece?
Se você ainda não diz, começa a profetizar. Porque quando você profetiza, ali no meio das lutas, das dificuldades, até mesmo no meio das decepções, o Senhor honra você. O inimigo bate em retirada, porque você está entregando nas tuas mãos aquele que pode fazer diferença, aquele que pode mudar a história da sua vida. Amém? João 15, 7 diz assim, é o próprio Jesus que diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Oh, glória a Deus! Irmãos, Jesus disse: se nós permanecermos nele e estiver em comunhão com a palavra dele, tudo que nós pedimos em comunhão será feito. Nós só vamos pedir vitória para nossas vidas, para aquelas pessoas que necessitam de um milagre. Nós não vamos pedir nada que o Senhor venha prejudicar nós ou alguém. Mas eu preciso termos comunhão. Ele diz: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Ou seja, aquela comunhão entre Jesus e nós. A nossa fé é a orientação do Senhor Jesus. Amém? O cristão, ele precisa estar em comunhão com o Senhor Jesus todos os dias da vida dele. Desde o amanhecer, quando ele levanta, até a hora que ele vai dormir. Amém, meus irmãos? Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Cristo que está em nós, excede, ultrapassa todo entendimento e nos guarda pela palavra de Deus. Você tem tido paz? Se você não tem paz, peça ao Senhor paz. Peça a Ele, que Jesus é o príncipe da paz. Ele tem prazer em abençoar a tua vida. Ore, busque, confia nele. E com certeza, meus irmãos, grandes coisas, grandes milagres Ele vai operar na tua vida. Amém? Para nós estarmos orando, Provérbios capítulo 3, versículo 24, diz assim: quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Aleluia. Confiar e descansar no Senhor. Assim, quando você levanta, ora agradecendo a Deus pelo nascer de mais esse novo dia. E quando você passar aquele dia, seja de lutas, seja de vitória, não importa, devemos ser sempre gratos ao Senhor, confiar nele e deixar que Ele está no controle das nossas vidas. E a Bíblia disse: o teu sono será suave. Confiar no Senhor. Você tem confiado no Senhor ou está preocupado com o amanhã? A Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus. Amém? Efésios 1:3, para nós estarmos orando. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, ou seja, já nos abençoou com as bênçãos espirituais dos lugares celestiais por Cristo Jesus. Ou seja, a bênção já veio de antemão para as nossas vidas. Ora, se a Bíblia fala que com Cristo e em Cristo somos mais do que vencedores, as bênçãos já estão sobre as nossas vidas. Amém? Basta nós confiarmos no Senhor. Você confia no Senhor? Você está entregando essa situação que você está passando nas mãos do Senhor? Deixa Deus. Entrega nas mãos dele. Olha o que Jesus diz, meus irmãos: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está dando para nós uma ordem: entrega nas minhas mãos que eu vou resolver. Entrega nas mãos do Senhor e o teu sono será suave. Não procure entender como vai ser, procure entender
que já foi feito. E o Senhor tem a solução para os problemas. Amém? Problemas foram feitos para serem solucionados. Deus enviou Jesus aqui porque a terra tinha problemas. As pessoas estavam vivendo perdidos, como ovelhas que não têm pastores. Nós não tínhamos uma conciliação com Deus. Deus veio aqui para nos salvar, para nos libertar, fazer aquelas maravilhas que Ele fez, mas para que nós tenhamos comunhão com o Senhor. Mas Ele próprio diz, o próprio Jesus diz: eis que vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dar como o mundo a dá. Portanto, meus amados, a paz está em Cristo Jesus, confia nele, deixa Ele ser Deus na tua vida. Eu sei, tenho certeza absoluta que você vai dormir e vai ter um sono suave. Não leve os problemas para a cama, não, meus irmãos. Descansa no Senhor. O teu sono será suave. Porque a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. Quando você está dormindo, os anjos do Senhor estão ao seu redor. Deus está trabalhando a teu favor. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Enquanto você dorme, o Deus de Israel não dorme. Ele não dormita. Portanto, meus irmãos, confia no Senhor. Amém? Eu tenho certeza que essa vitória você não vai receber. Você já recebeu. Eu profetizo isso na tua vida. Amém? Glória a Deus. Estamos encerrando mais uma ministração da palavra de Deus para o teu coração. E eu tenho certeza que a tua vida mudou através dessa palavra. Você é um povo formado por Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Guarde isso no teu coração. Isaías 43, 21. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Você nasceu para ser um adorador de Deus. Amém? Levanta suas mãos para os céus, vamos orar. Fala para o Senhor, como Ele diz, traga os seus problemas para mim. Abra a tua boca. Fale para o Senhor a sua necessidade. E Ele, como Deus fiel, Ele vai operar um milagre na tua vida, ainda nesta noite, através dessa palavra. Enquanto você está dormindo, os milagres estarão acontecendo. Amém? Mas antes de você dormir, depois dessa oração, depois dessa palavra, você já não é o mesmo. Você teve o teu espírito, o seu renovo fortalecido nesta noite. Que as bênçãos é sobre a tua vida. Amém? Levanta as suas mãos, fecha os teus olhos. Pai querido, Deus amado e Pai supremo, eu te exalto, te adoro, te bendigo, Senhor, porque Tu és aquele que faz nova todas as coisas. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu clamo a Ti por esse irmão, por esta irmã, Senhor Deus, por todos os membros desta casa, Senhor, as quais estão ouvindo esta palavra, ouviram, Senhor Deus, aquilo que veio do Teu trono para o coração de cada um deles. Pai, eu peço as Tuas bênçãos, Senhor. Coloque paz nesse coração, solução, Senhor Deus, porque Tu és o Deus da solução. Tu és o Deus da guerra, aquele que luta as guerras por nós, Pai. Em nome de Jesus eu peço as Tuas bênçãos. E desde já, Senhor Deus, nós tomamos posse da nossa vitória, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, você foi abençoado? Guarde essa palavra no teu coração. Exerça a tua fé. Tudo isso que foi ministrado nessa noite foi para você. Então guarde, pratique a palavra do Senhor. Confia no Senhor. De todo o teu coração, de todo o entendimento. Porque Ele é Deus, Ele pode. Muitas vezes, amados, nós não podemos fazer. O que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Adorar e confiar no Senhor, orar, amém? Participar das coisas do Senhor. Que Deus abençoe a todos e até a próxima ministração em nome de Jesus, amém?